Então olha só, a Lei 9784, ela fala do processo administrativo, mas quero que você entenda uma coisa. Aqui a gente não está falando de um processo administrativo disciplinar contra o servidor, a gente está falando de um processo administrativo em geral, tá bom? Então esse é um ponto importante pra gente. Quero que você tenha isso em mente. Por quê? Quando você fala de processo disciplinar, então processo administrativo disciplinar, para o âmbito federal a gente estaria falando da Lei 8.112. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de coisas que você vai fazer como pedidos dentro da administração pública. Então olha só, esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então veja, a Lei 9784 é uma lei geral de processo administrativo que trata, em princípio, da administração federal direta e indireta. Veja, a título de informação para você, quero que você saiba que esta lei também é referência para os outros entes federados. Então essa lei aqui é uma lei federal e é uma lei que de fato é vista como uma lei geral para todos os outros entes públicos, e ela estabelece aqui de fato normas básicas, normas gerais sobre o processo administrativo, tá bom? Então administração federal, direta e indireta. O artigo 2º, bem tranquilo, então, só lembrando, né, a gente vai ver aqui tudo no formato de reta final, então de forma bem objetiva, né? Então, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Veja que aqui você tem alguns princípios a mais do que aqueles que a gente já viu lá no artigo 37 da Constituição, que era legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja, princípio da finalidade, então atender ao fim público, ao interesse público, motivação, a justificativa das decisões, razoabilidade e proporcionalidade, então não ser uma coisa excessiva, não ser uma coisa fora do que é o esperado, né? Uma coisa proporcional, razoável, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, tá? Então, pontos importantes aqui. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, alguns critérios: atuação conforme a lei e o direito, ok? Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo a autorização que está prevista em lei. Então veja, eu não posso, como autoridade administrativa, renunciar total ou parcialmente poderes que eu tenho ou competências, a não ser que a lei permita que assim seja feito. A gente vai ver mais adiante algumas coisas nesse sentido. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal dos agentes e autoridades, ok? Atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvado o sigilo, adequação entre os meios e os fins. Então aqui estaria a proporcionalidade, meios e fins adequados, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então vedada medidas, né, obrigações, sanções de modo que seja desproporcional, tá? Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Então aqui a gente estaria no sentido de ter a motivação, então pressupostos de fato e de direito. Então o que aconteceu de fato, o que está na lei, então a decisão tem que ser pautada por isso. Observância das formalidades essenciais, as garantias dos direitos dos administrados, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, então simplicidade, né? Certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas. Então tudo isso aqui tem a ver com ampla defesa, né? Produção de provas, interposição de recursos nos processos que possam resultar, sanções e nas situações de litígio. Então aqui garantias dos direitos relacionados a contraditório e ampla defesa, proibição de cobrança de despesas processuais, claro, ressalvadas as que estão previstas em lei, impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados, ou seja, aqui a gente teria a própria administração pública buscando resolver os seus problemas de ofício, então impulsionando, dando andamento de ofício nos processos, sem abrir mão, sem prejuízo da própria atuação dos interessados. Então o interessado também pode fazer requerimentos para que a administração pública possa dar andamento nos processos. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige.
vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então veja, se houver uma nova interpretação sobre um certo assunto, a nova interpretação é dali para frente, então não posso usar uma interpretação retroativa, tá? Então mais ou menos é isso o que está inclusive lá na Constituição, claro, lá fala de lei penal que não vai retroagir, aqui a interpretação não vai retroagir, tá bom? Então são pontos importantes. Eu destacaria aqui para você de coisas importantes, essa aqui, o inciso 2º, proibição de renúncia total ou parcial de poderes ou competências, a não ser que a lei autorize. E um outro ponto aqui que chama muito atenção é esse aqui, indicação dos pressupostos de fato e de direito da decisão. Isso aqui é a motivação da decisão. Então tudo que a administração fizer, ela precisa dizer por que ela está fazendo isso, a partir do que? O pressuposto é isso, né? A partir do que eu estou agindo? A partir de um fato que me foi apresentado e a partir da lei que me autoriza ou que me determina fazer de um jeito ou de outro, tá bom? Então esse é um ponto bem interessante aqui pra gente, então esses dois aqui eu destacaria muito mais, tá? Então incisos 2º, tá? E também o inciso 7º, tá? Embora os outros, claro, sejam importantes, mas aqui para fins de uma reta final, esses dois me chamam bastante a atenção. E esse último aqui também, logicamente, proibição de uma aplicação retroativa de uma interpretação. Então eu entendo de um jeito, agora eu mudei o meu entendimento, mas a mudança do meu entendimento é daqui para frente, tá bom? Então esse é um ponto importante. Aí, prosseguindo, meus amigos, a gente tem os direitos dos administrados. Os administrados têm os seguintes direitos, né? Ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos, ok? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, então isso aqui me chama a atenção. O que significa? Antes de a administração decidir, se o administrado, administrado aqui é o cidadão, tá? Que vai perante a administração pública fazer um requerimento, ele pode formular alegações, apresentar documentos antes de ser dada uma decisão. Outra coisa, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação. Então, a regra é, o advogado é facultativo a não ser que a lei exija a presença de um advogado, tá bom? Então esse é um ponto importante. Processo administrativo, ele pode se iniciar de ofício ou a pedido. Então ele vai se iniciar por iniciativa, se iniciar por iniciativa é fogo, né? Mas vai se iniciar por ato da própria administração, então isso a gente chama de ofício ou a pedido do interessado, tá? Então tem essas duas formas de você iniciar, tá? Então não é só de ofício, não é só a pedido, pode ser de ofício ou a pedido, não tem maiores problemas aqui. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito. Então o requerimento, salvo solicitação oral, salvo casos de solicitação oral, deve ser feito por escrito. E aí vai conter ali os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado ou quem o represente, né, para que não haja um anonimato, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos e data da assinatura do requerente ou representante. Então o que me chama a atenção aqui é, em primeiro lugar, a possibilidade de você ter requerimento oral ou solicitação oral. Então questões de prova por vezes tratam disso. Olha, é proibida de qualquer forma solicitações orais, devendo ser sempre por escrito. Não. A própria lei, no artigo 6º, diz o seguinte: sim, de fato, eu vou fazer por escrito, a não ser quando a lei permita que eu faça a solicitação oral. Então, a solicitação oral, embora seja uma exceção, se estiver uma previsão legal, se contiver uma previsão legal para a solicitação oral, ela vai acontecer sem maiores problemas. Então, uma afirmação que pode estar numa questão de concurso. Qual é? Os requerimentos devem ser sempre por escrito? Não, está errado. Por quê? Porque pode ter solicitação oral por exceção, mas pode, tá bom? Então esse é um ponto importante, com a identificação, com a formulação do pedido, tá? Esse é um ponto importante. O artigo 9º, ele diz sobre os legitimados como interessados no processo administrativo. Veja, quem são os interessados, né? Então, veja, o processo administrativo ele tramita perante a própria administração e a pergunta que você pode fazer é o seguinte: quem são os interessados, né? Então, são legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Então veja, o cara está pedindo uma coisa para ele ou ele está exercendo o direito de representação. Lembre-se, lá na Constituição, no artigo 37, tem a possibilidade de fazer a representação contra irregularidades praticadas por qualquer servidor público, né? Então, a pessoa física ou pessoa jurídica pode estar ali no seu próprio interesse ou pode estar, de certo modo, pensando no interesse público. Então, ela está representando contra um servidor, né? Ela está fazendo uma representação sobre certa coisa. Então, é possível das duas formas, tá? Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, por vezes, o cara
não iniciou o processo, mas vai atingir a casa dele, a rua dele, a cidade dele. Então, ele também é um interessado. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos, então um sindicato, uma associação, etc. E as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Então, também você poderia ter, é lógico que aqui existe uma distinção, você não precisa saber disso para agora, para a hora da sua prova. Direitos coletivos pertencem a um grupo específico de pessoas. Então, por exemplo, um bairro, né? Então você consegue identificar aquelas pessoas. Então, direitos coletivos, você poderia ter também direitos difusos, que pertencem a todo um conjunto de pessoas. Então, por exemplo, proteção ao meio ambiente, né? Quem é o titular, quem é o dono do meio ambiente? Não é todo mundo, né? Todo mundo tem a possibilidade de ser uma vítima quando o meio ambiente é atingido. Então é só basicamente isso, você não precisa decorar isso apenas para que você entenda. Então, quem são os interessados? A própria pessoa que está fazendo um pedido em nome próprio ou que está representando alguém, né? Então, está representando um servidor ou fazendo um pedido para a administração contra um servidor, contra uma certa situação. Ou pessoas que podem ser afetadas, ou as organizações para direitos difusos e coletivos, tá bom? Então essas são possibilidades. Aí tem a competência, né? Então aqui tem um ponto importante, né? A gente acabou de falar aqui em cima sobre proibições, né? Então tem aqui atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, né? É o que está lá dentro dos princípios, né? Agora a gente vai para o artigo 11 para a gente dialogar com um assunto aqui importante. Olha só, a competência, então competência o que é? É o direito e o dever que uma certa autoridade tem para resolver um certo assunto. Então, quando eu digo que uma pessoa é competente, eu digo que, por lei, ela tem a possibilidade de resolver aquele assunto. Esse é o ponto, tá? Claro, competência do juiz é uma competência do juiz para resolver um assunto do Poder Judiciário, né? Então, sempre a competência não tem a ver com o cara ser bom ou ser ruim, mas competência tem a ver com os limites da atuação daquela pessoa. Então, a pessoa que tem competência para certa coisa significa que a lei deu para ele o poder, a faculdade de resolver certas coisas e o dever também de resolver certas coisas. Então, competência é isso. Então, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo casos então veja, salvo casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então veja só, qual é o ponto, né? Então se eu sou uma autoridade federal que tenho competência, eu não posso simplesmente abrir mão da minha competência. Só que existirão hipóteses em que pode haver a delegação da competência ou pode haver a avocação da competência. Então são situações importantes. Quando eu delego, eu pego a minha competência e entrego para outra pessoa. Quando eu avoco, eu pego a competência de outra pessoa e trago para mim, tá? Então esse é um ponto importante. Então, só para fins de ilustração, então, delegação é a entrega, com todas as aspas, tá? Entrega da competência, de parte dela, né? A entrega da competência para outra pessoa. Sempre autoridade, né? Agora, a avocação é a chamada. Avocar tem a ver com um vocácio, com chamar, né? Então, é a chamada da competência em relação a outra pessoa. Vou até, com todas as aspas aqui também, é a tomada da competência, tá? Só para que você entenda, tá? Tecnicamente, você poderia ter outras explicações aqui, mas para quem não é do direito, isso aqui é feito para quem não é do direito, isso aqui para você agora é o suficiente para você responder uma questão. O que é delegação? Eu entrego a minha competência para outra pessoa. O que é avocação? Eu pego a competência de outra pessoa, eu tomo a competência de outra pessoa e trago isso para mim, para que eu possa fazer esse julgamento ou apreciação daquela causa. Esse é o ponto, tá bom? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, então, um órgão administrativo ou seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Olha que coisa, né? Quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então veja, a delegação é isso que a gente acabou de falar, é a entrega da competência para outra pessoa. E a gente acrescenta agora, esta pessoa para quem eu vou entregar essa competência não precisa ser uma pessoa que me seja subordinada. Então, ainda que estes não lhe sejam subordinados hierarquicamente, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, isso é uma informação muito importante também para a gente. Então, eu posso delegar a minha competência para outra pessoa que não é meu subordinado, mas que tem uma capacidade de resolver aquilo melhor do que a minha. Então, eu posso delegar
parte da minha competência, tá bom? Sempre, claro, eu vou precisar fundamentar isso e vou precisar dizer que existe uma circunstância técnica, social, econômica, jurídica ou territorial para isso, tá bom? Então, a delegação é isso, eu entrego para outra pessoa uma parte da minha competência e esta pessoa que receberá a minha competência não precisa ser um subordinado, pode ser outras pessoas, tá bom? Claro, dentro da estrutura da administração pública. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Então aqui você poderia ter a delegação da competência dos órgãos colegiados aos presidentes. Então veja, você tem um órgão colegiado. O órgão colegiado é um órgão com várias pessoas. E aí o que poderia acontecer? O órgão colegiado, em vez de o próprio órgão decidir, ele entrega a sua competência para o presidente deste órgão, tá? Este é um ponto importante, tá bom? Então você poderia ter estas situações aqui de delegação. Mas o que é que sempre se pergunta, ou é muito comum que se pergunte em concurso? O que não pode ser delegado. Porque se a gente está falando que é possível que eu entregue, que eu delegue parte da minha competência para uma pessoa e essa pessoa não precisa ser um subordinado, a pergunta que eu faço é a seguinte: quando que eu não posso delegar a minha competência? Primeira situação, edição de atos de caráter normativo. Então, para fazer normas, se eu tenho essa competência, eu tenho que exercê-la. Decisão de recursos administrativos, eu que tenho que decidi-los. E matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, veja, se eu estou falando de uma situação, vou te dar um exemplo, embora aqui a gente esteja falando de uma situação de processos administrativos, mas pense só você, uma situação em que cabe, por exemplo, ao ministro da Saúde fazer tal coisa, e só ele faz tal coisa. Ele não pode entregar isso para outra pessoa, porque a competência é dele, do órgão ou da autoridade. Então, não pode entregar isso para outra pessoa. Este é o ponto, tá bom? Então, quero que você guarde. Quando eu não posso delegar, eu não posso entregar a minha competência para outras pessoas. Eu não posso fazer isso para algumas coisas, para fazer uma norma, então para edição de um ato normativo, eu não posso fazer isso se eu for o cara para julgar um recurso administrativo e também não posso fazer isso quando for uma competência minha, exclusiva, como órgão ou como autoridade. Esse artigo 13 aqui despenca em concurso, então sugiro que você o decore, tá bom? Então, ato normativo, recursos administrativos e competência exclusiva. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, logicamente, para que todo mundo fique sabendo, né? Para que ninguém tome um susto com relação a isso. O ato de delegação especificará, olha só, então veja, se eu estou entregando parte da minha competência, eu preciso dizer qual é a parte, né? Então a delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites de atuação do delegado, da pessoa que recebeu a delegação, a duração, os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Então, ponto importante, quando eu entregar a minha competência para outra pessoa, fizer a delegação, precisará tudo isso ser divulgado no meio oficial, por isso que tem aqui, ó, publicados no meio oficial, e o ato de delegação constará ali com indicação expressa de todas as circunstâncias pelas quais eu estou fazendo a delegação. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, questãozinha de prova boba. O ato de delegação é irrevogável? Não. Até porque a pessoa não pode renunciar à sua competência. Ele pode, por vezes, delegar a sua competência e parte dela, sempre deixando isso muito bem claro, por ato publicado no Diário Oficial, no meio oficial, e além disso, eu preciso especificar o que me pertence, que eu estou entregando para outra pessoa. Então, indico as matérias, poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração dessa delegação, os objetivos da delegação, o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Ou seja, então eu posso indicar o seguinte, olha, o delegado não pode fazer tal coisa. Então eu estou ressalvando o exercício. Então, se acontecer tal coisa, ele não pode agir, ele não pode fazer. Esse é o ponto. E a delegação é revogável, o que significa, se eu entreguei para uma pessoa, eu posso pegar de novo essa competência para mim. Mas veja, isso não significa avocação, significa revogação da competência que foi delegada. Esse é um ponto importante, tá bom? Então, a questão aqui importante é essa. Então, eu delego e eu posso revogar essa delegação. Então, isso eu que entreguei essa competência parcial, né, que deleguei parcialmente a minha competência, se eu revogo a minha delegação, eu volto a ser a pessoa responsável por fazer tudo. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, o que significa
que neste caso, as decisões que foram tomadas por aquele que recebeu a delegação, ele precisa dizer, olha, estou fazendo isso aqui porque recebi a delegação, estou no uso da delegação que recebi. Este é o ponto, tá? Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então veja só um ponto relevante que é o seguinte, para a delegação eu posso delegar para quem não seja o meu inferior. Agora, a avocação eu tiro de alguém que é meu hierarquicamente inferior. Então veja só, para a delegação, então delegação pode ser dada para quem não tem relação de hierarquia inferior. A avocação é feita em relação a órgão hierarquicamente inferior. Precisa ser temporária, excepcional, né? Não é nem, aqui não se diz nem temporária, se diz excepcional, precisa ter um motivo muito claro, né? E por motivos relevantes, devidamente justificados, né? Então, eu estou puxando a competência que é de outra pessoa, que é do meu subordinado, mas eu acho que eu vou resolver melhor isso, eu que sou superior daquele subordinado. Então, a delegação eu posso delegar para quem é uma pessoa de outro órgão, inclusive, não precisa ser meu subordinado. Agora, a avocação eu faço em relação ao meu subordinado. São informações aqui muito importantes para você, para fins de concurso, tá? O artigo 17 diz o seguinte, inexistindo, não havendo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, se não houver competência legal específica, então, se não houver nada dizendo na lei sobre tal situação, eu faço o processo, eu inicio o processo perante a autoridade com menor grau para decidir. Por quê? Para possibilitar que depois eu possa fazer recursos, tá bom? Então, são informações importantes aqui. Aí, veja só, você tem as hipóteses de impedimentos e suspeição de pessoas que vão atuar no processo administrativo. Então, é impedido, está impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau, então ele participou como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações de perito, testemunha ou representantes ocorrerem com cônjuge, companheiro ou parentes e afins até terceiro grau, esteja litigando judicial administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então, veja, são pessoas que, claro, estão ali afetadas, né? Não pense aqui, né? Não imagino que isso aqui pudesse ser perguntado de um modo muito mais complexo aqui, mas qual é o ponto? São pessoas que, logicamente, né? Ou ele tem interesse, ou ele já participou, então ele já tem uma visão sobre o caso, ou ele está litigando judicialmente ou administrativamente contra o interessado ou contra o cônjuge ou companheiro daquela pessoa. Então são situações em que vamos evitar, né? Então esse cara não pode, de fato, atuar naquele processo. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então a autoridade ou servidor que souber que está impedido, ele deve comunicar o fato à autoridade, olha, eu não posso participar disso aqui, hein? Então vou deixar de atuar. Professor, mas o que vai acontecer? Outra pessoa assume o lugar dele, simples assim. A omissão do dever de comunicar, então o cara não comunicou, então a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, imagine que o servidor, ele sabia que era impedido e mesmo assim ele continuou atuando. Ele cometeu o quê? Cometeu falta grave, tá? Então isso aqui me chama muito atenção para fins de concurso. Por quê? Porque uma coisa é se ele não sabia. Agora, se ele sabe, então a omissão, numa situação em que ele sabe que ele deveria se dar por impedido, se ele não se deu por impedido, ele comete falta grave, tá bom? Então esse é um ponto importante. Pode ser arguída a suspeição, então, arguída, alegada a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com seus cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Então a suspeição é aquela coisa, né? O servidor não emitiu nenhum juízo de valor, não tem nenhum interesse naquilo, nem nada disso. Mas, veja, se tem uma amizade íntima ou se tem uma inimizade notória com os interessados, ou seus cônjuges ou parentes até terceiro grau,
ele se torna suspeito, porque qualquer coisa que ele fizer, se ele fizer para o bem, o pessoal vai dizer, é marmelada, porque ele tem amizade com aquela pessoa. Se ele fizer para o mal, vão dizer, é marmelada. Por quê? Porque ele era inimigo, por isso que ele quis prejudicar. Então veja, é uma situação que realmente gera uma suspeita, né? Então esse é um ponto importante. O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, o que significa, só para a gente terminar aqui, então se eu aleguei que um certo servidor, uma certa autoridade, ele é suspeito e ele negou ser suspeito, então ele disse que não é suspeito, eu posso recorrer disso e posso recorrer para uma instância superior dentro da administração pública, dizendo o seguinte, olha, tá vendo aquele processo lá? Eu disse que fulano de tal era suspeito. Ele negou, ele se manteve no processo e ele disse que ele não é suspeito. O que vai acontecer? Eu posso recorrer disso para a autoridade superior, mas enquanto eu estou recorrendo, o processo continua, tá? Então, sem efeito suspensivo significa isso, enquanto está recorrendo, o processo continua. O processo administrativo continua. Isso é sem efeito suspensivo. Se fosse com efeito suspensivo, eu recorro e paro o processo, mas não é o caso. Então, indeferiu a suspeição, eu posso recorrer. Mas se eu recorrer, o processo vai seguir. O processo ele vai seguir porque o recurso que é feito contra esse indeferimento da suspeição, ele tem efeito suspensivo? Não, ele é sem efeito suspensivo. Então ele não suspende o processo enquanto ele estiver sendo julgado. Comunicação dos atos, olha só. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado. Então é o órgão competente que vai intimar o interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Então, para saber o que foi decidido ou para que ele tome alguma providência, a efetivação de diligências. A intimação deve conter a identificação do intimado, nome do órgão ou entidade administrativa, finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então aqui 2 pontos chamam a atenção do que precisa conter a intimação, e esse aqui me chama muito a atenção, né? O processo vai continuar mesmo se a pessoa não compareça, então independentemente do seu comparecimento, tá? E a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, então por vezes com base no artigo tal, então imagina que é uma diligência, né? Intimo você a fazer tal coisa com base no artigo tal, então esse é o ponto. A intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento, tá? Então isso aqui também chama atenção para fins de concurso. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, se o cara está lá no processo e tem uma intimação para ele, então ele está lá no processo, ele já toma ciência daquilo quando estiver vendo o processo. Ou por via postal, então carta com AR, telegrama ou outro meio. Então, você tem variedade de possibilidades de intimação aqui, tá? No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Então, imagine que é uma situação que eu não sei quem são de fato os interessados. Então, a gente falou lá no primeiro vídeo, né, de direitos difusos ou coletivos. Se é uma situação difusa, então eu não sei exatamente quem são as vítimas ou os interessados por aquilo. Então, faço uma intimação no diário oficial. Então, interessados indeterminados, desconhecidos ou não sei onde eles moram, né? Então faço o quê? Faço a intimação por meio de publicação oficial. Então coloco no diário oficial, olha, ficam todos os interessados ou a quem possa interessar fica comunicada tal coisa, tá? Então esse é o ponto. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre a sua falta ou irregularidade. Isso aqui inclusive dialoga lá com o Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil tem assim a alegação de nulidade, então uma eventual nulidade de uma citação, ela é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu, né? Então tem lá no Código de Processo Civil essa indicação. É a mesma coisa aqui. Então imagina que uma intimação é nula porque não seguiu a lei, mas o cara compareceu. Se ele compareceu, acabou. Cumpriu o seu objetivo, cumpriu a sua finalidade, tá? Então, mas o comparecimento do administrado supre a sua falta ou irregularidade, tá? Então esse é um ponto importante, tá? O desatendimento da intimação não importa, então não significa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Cara, isso aqui cai demais em concurso. Por quê? Porque, veja, existe aqui a indicação de que se ele não comparecer, o processo vai continuar. Agora, isso significa que o que está sendo apurado ali, se ele não compareceu, é verdade? Não. Então o que significa tudo isso que eu estou dizendo para você? Significa que se a pessoa não atender a intimação, não existe revelia.
Olha só, ou não existem os efeitos da revelia. O que isso significa? Significa que, neste caso, se o administrado, o cidadão não compareceu, mesmo assim tudo continuará a ser apurado. Então esse é um ponto muito importante. Então, ao contrário, por exemplo, lá do Código de Processo Civil, em que se a pessoa não comparecer e o direito for disponível, a pessoa não compareceu, não se defendeu nem nada, ele é tido como revel, existe a revelia, os efeitos da revelia, eu presumo que aquilo que está sendo falado é verdadeiro. Aqui no processo administrativo isso não acontece. Então esse é um ponto muito importante, isso poderia ser trabalhado numa questão. Então a pessoa não cumpriu, não atendeu a uma determinação de uma intimação, não significa que ele perdeu aquela causa, que ele perdeu aquele processo administrativo. Esse é um ponto diferente do que está, por exemplo, no Código de Processo Civil. Então o desatendimento da intimação, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então não importa, não significa, não implica o reconhecimento. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual a consequência de o cara não comparecer, de ele não atender a intimação? Ele vai ser tido como perdedor daquilo? Não, basicamente não, tá? Então ele nem está renunciando a nada, ele só não compareceu, tá? Esse é o ponto. Tá bom? Então, informação importante que poderia chamar a atenção para fins de concurso, porque isso aqui conflita com aquilo que está lá no Código de Processo Civil, por exemplo, né? Do cara que é revel, que não comparece, que eu presumo que é tudo verdadeiro contra ele, lá no processo civil. Aqui no processo administrativo não é assim, tá bom? Então esse é um ponto importante. No prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado, mesmo que ele não tenha comparecido, tá? Ele vai continuar podendo se defender. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e aos atos de outra natureza de seu interesse. Então, o que eu vou intimar o cara? Eu vou intimar o cara de alguma coisa que possa afetar a sua vida. Este é o ponto. Então, deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades ou ainda alguma coisa que possa lhe interessar. Então, esse é um ponto muito importante. Então eu não vou intimar o interessado de qualquer coisa, só de coisas que possam interessá-lo, né? Então deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos, porque isso pode afetá-lo. Então pensa o seguinte: o cara não pode mais abrir a pastelaria dele, então eu tenho que fazer essa intimação, porque isso vai afetar o direito dele de manter o comércio aberto, por exemplo. Então isso tem que ser intimado, tem que haver intimação para isso. Então, ou coisas que possam ser do seu interesse. Veja, a instrução é a fase de colher as provas. Então a gente está falando de um processo administrativo, você vai ter uma fase em que você faz o pedido, então você faz a postulação, você abre o processo administrativo, ou a própria administração abre, e vai chegar um momento em que eu vou ter que provar o que eu estou falando, ou vou provar os meus argumentos. Então as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo, ou seja, sem deixar de lado o direito dos interessados de propor atuações probatórias. Ou seja, aqui a gente está com base no princípio da ampla defesa. Então a administração pública vai buscar as provas para, de fato, embasar uma tomada de decisão, dados necessários à tomada de decisão. Eu faço a coleta de provas para que eu possa tomar a melhor decisão possível. Isso não significa que o cidadão também não possa ele participar disso. Ele pode, inclusive em homenagem ao princípio do contraditório, da ampla defesa, ele pode fazer propostas de coisas que podem ser provadas durante o procedimento administrativo, durante o processo administrativo disciplinar. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. O que significa que, se a parte tiver que, de fato, fazer alguma coisa, tem que ser de um modo menos oneroso. Então, os atos de instrução. Então, eu preciso de um documento. Olha, qual é a forma menos onerosa para você trazer esse documento aqui? Então, os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. Então, imagine que eu quero um documento. Olha, você pode trazer um documento de um jeito ou de outro. Qual é o jeito menos custoso, menos caro? Então, é desse jeito que eu vou trazer o documento. São inadmissíveis no processo administrativo provas obtidas por meios ilícitos, obviamente, porque isso, inclusive, é uma proibição da Constituição Federal, tá bom? Então, esse é um ponto importante. O interessado, artigo 38, poderá, na fase instrutória, então na fase que a gente está falando aqui, da instrução, ele pode fazer o quê? E antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações, ou seja, formular alegações referentes à matéria objeto do processo. Então ele pode fazer tudo antes de a decisão ser tomada. Ele pode requerer diligências. Olha, vamos lá ver se isso aqui é desse jeito mesmo?
Perícias, olha, não pode levar isso aqui para o engenheiro verificar, né, para o médico verificar. Também formular alegações referentes ao que está sendo apurado no processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Então, o que foi produzido de prova deve constar no relatório e também na decisão. Veja, quando você vai ter uma decisão no processo administrativo, primeiro eu faço um relato de tudo, assim como é numa sentença de um processo civil, de um processo criminal. Eu primeiro faço um relatório de todo o histórico, de tudo que aconteceu, e depois eu decido. É a mesma coisa aqui, tudo que foi produzido de prova tem que constar no relatório e também deve constar na decisão dada aqui pela administração pública. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então eu só posso recusar uma prova feita ou um pedido de prova feito pelo interessado, pelo cidadão, pelo administrado, quando as provas sejam ilícitas. Então eu quero que faça um grampo telefônico em alguém sem que o juiz autorize. Não pode, é uma prova ilícita. Impertinente, então não vai ajudar a resolver a causa. Desnecessária, porque eu já tenho alguma coisa ali já presente no processo que torna desnecessária aquela prova, ou protelatória, então o cara só quer enrolar, né? Então são hipóteses aqui em que as provas vão ser recusadas, mas veja, com decisão fundamentada. Então não basta a administração pública dizer o seguinte, não, recuso essa prova, rejeito essa prova. Não, eu preciso dizer, estou rejeitando por causa disso, disso, porque entendo que esta prova requerida é ilícita, ou é impertinente, ou é desnecessária, ou é protelatória, por causa disso. Então ele precisa fundamentar, tá bom? Quando for necessária a prestação de informações ou apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Então, quando for necessária a prestação de informações ou apresentação de provas pelos terceiros ou interessados, vão ser expedidas intimações. Olha, estou intimando você para você apresentar tal documento, apresentar tal prova. Tá? Então esse é o ponto importante. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Então, se não for atendida, o que o órgão pode fazer? Olha, pedir para você trazer esse documento. Ele não trouxe. Veja, lembre-se, né, que o não atendimento da intimação não significa que ele perdeu, não significa que ele está renunciando a alguma coisa. A gente já viu neste vídeo, mas qual é o ponto? Se a prova foi pedida e não foi apresentada, a administração pública pode correr atrás, pode suprir de ofício esta omissão, não se eximindo, não abrindo mão de proferir a decisão, não se omitindo no fato de ser obrigada a decidir. Então, porque às vezes o cara diz o seguinte, não vou trazer tal prova, porque aí eu vou protelar o processo, eu vou evitar que a administração decida contra mim. Não há necessidade disso. Para que a administração decida, ela mesma pode ir atrás daquela prova. Então, é aquela coisa, eu convido você a me trazer, estou intimando você para me trazer. Se você não trouxer, não tem problema, eu vou lá e supro de ofício, eu vou buscar esta prova de alguma forma, tá? Este é o ponto. Quando os dados, atuações, documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração implicará arquivamento do processo. Veja só, isso aqui parece... Opa, tem uma... Acho que chacoalhei a mesa aqui, né? Mas veja só, isso aqui pode parecer uma situação que contradiz o que a gente acabou de falar sobre o não comparecimento da pessoa que foi intimada. Mas qual é o ponto importante aqui, né? Quando os dados, atuações e documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido, o não atendimento no prazo fixado pela administração vai implicar o arquivamento do processo. Por que isso, professor? Não é uma situação em que o cara vai perder? Não, preste só atenção numa coisa. Por vezes eu abro um processo administrativo contra uma pessoa, né, para apurar alguma coisa, para que eventualmente uma pessoa seja punida. Então, neste caso, se esse cara não comparecer, ele continua podendo produzir provas. Isso não tem nada a ver com o que está aqui no artigo 40. Aqui é o seguinte, olha, eu quero que... Vou dar um exemplo tosco aqui, só para que você entenda, né? Eu quero que corte a árvore da frente da minha casa. Não é um negócio federal, mas só para que você entenda, né? Mas eu quero que corte a árvore da frente da minha casa, porque a árvore está desse jeito, desse jeito. A administração diz pro cara o seguinte, olha, traz uma foto aí pra gente ver. O cara não traz a foto, pô, não tem como, né? Não tem como a gente apreciar isso. Por quê? Porque é um negócio imprescindível, é uma situação imprescindível para você, para que você me apresente. Então, só presta atenção numa coisa. As coisas podem parecer confusas, mas não são. Só para voltarmos aqui, para você não ter nenhum tipo de confusão. Ó. O desatendimento de intimação não importa o reconhecimento da verdade. Essa verdade aqui é uma verdade contra uma pessoa, tá? Então, o cara foi intimado e para apresentar tal coisa, etc., e não atendeu a intimação,
Ok, não significa que ele está condenado, não significa que ele vai perder. Isso é o artigo 27. Agora, isso não tem nada a ver com o que está no artigo 40 e também no artigo 39, parágrafo único. No artigo 39, parágrafo único, a gente está falando da instrução do processo. Então veja só, se eu estou falando da instrução do processo, existe um documento que está nas mãos do interessado ou de um terceiro, mas do interessado. Se isso não for entregue, a administração pública pode correr atrás para suprir a omissão. Só que existe uma situação específica do artigo 40 que é a seguinte, olha, para que eu possa decidir, para que eu possa tomar uma decisão, eu preciso ter em mãos tal documento, certo? Se esse documento não for apresentado no prazo que a administração fixou, o processo vai ser arquivado. Por quê? Porque o processo depende necessariamente daquilo. E é uma situação que não dá para suprir de ofício. Esse é o ponto, né? Que talvez você possa, quando estiver estudando, ter alguma dúvida. Então veja só, o cara tem um processo administrativo contra ele. Ele não compareceu, não atendeu a intimação. Significa que ele já perdeu? Não. Outra coisa, ele foi intimado para apresentar um documento. Não apresentou. Significa o quê? Significa que a administração pode correr atrás de outros documentos para suprir essa omissão. Isso é a situação 2. Terceira situação, a administração só depende daquilo que o cara está pendente de apresentar para resolver. Ele não apresentou, pô, aí eu vou arquivar o processo. Então são 3 situações diferentes, tá bom? Então por favor não erre isso, tá? Então são 3 enfermarias diferentes, tá? Então ó, só para que você entenda. Caso 1, cidadão não comparece e tem processo contra si, não será considerado como perdedor, tá? E nem será considerada verdadeira a alegação do que está no processo. Caso 2, cidadão foi intimado a apresentar um documento. Mas não é um documento absolutamente essencial, é um documento que a administração pode obter de outro modo. Então o cidadão foi apresentado a apresentar um documento e não fez. A administração pode suprir a falta deste documento. Tá? Caso 3. Cidadão foi intimado a apresentar documento e não o fez. Mas este documento não pode ser suprido pela administração. O processo é arquivado. Porque aí é aquela coisa, era uma obrigação dele de ter apresentado, né? Então são 3 situações diferentes. Isso aqui é o artigo 27, isso aqui é o artigo 39, parágrafo único, e isso aqui é o artigo 40. Tá? Então, por favor, não se confunda aqui, tá bom? Então são 3 situações diferentes e você poderia ter uma questão de concurso trabalhando todas essas hipóteses, tá bom? Artigo 48, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Então a administração tem o dever de explicitamente, claramente emitir decisão. Então a administração pública não tem direito ao silêncio. A administração pública tem a obrigação, tem o dever de decidir, tem o dever de falar sobre aquilo que está sendo pedido, sobre aquilo que está sendo alvo de uma provocação por parte de um cidadão. Então aqui a gente tem 2 informações que poderiam estar juntas. Então a administração não tem direito ao silêncio ou a uma decisão implícita. Tudo precisa ser feito de modo claro, explícito, tá? Então essa é uma informação, tá? Então até você poderia ter uma expressão, não imagino que seja perguntado no concurso ou para técnico que exige nível superior, ou para um analista, por exemplo, que não exige superior em direito, mas não é dado à administração. Vou até melhorar isso aqui. É proibido não julgar, não decidir. Isso tem um nome em latim que é non liquet,
Não acho que isso aqui seja perguntado, mas só para que você tenha em mente, tá? Artigo 49, concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Então, concluída a instrução, coleta de provas, a partir dali passa a existir um prazo de 30 dias para a administração decidir, a não ser que ela prorrogue por igual prazo ali por uma decisão ali expressamente motivada. Então, olha, preciso de mais tempo, vou prorrogar esse tempo para fazer a decisão, tá bom? A gente tem um tema aqui novo, que é o capítulo 16A da decisão coordenada. Isso aqui é uma novidade de 2021. E pontos importantes aqui no âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada. Então veja só, você pode ter situações em que o assunto é tão complexo que eu vou precisar de mais de um órgão ou mais de uma entidade participando daquilo. Então veja só, não é apenas, por exemplo, uma situação do Ministério da Saúde. Pode ser que eu precise de uma situação em que quem vai atuar vai ser o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Previdência, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Estou dando a título de exemplo. Então, uma situação em que você vai ter uma decisão coordenada por mais setores ou órgãos ou entidades da administração pública federal. Então esse é um ponto importante. Isso vai acontecer sempre que for justificável pela relevância da matéria e houver discordância. Então tem uma discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Então você precisa ter uma matéria muito relevante, você precisa ter uma discordância que vai prejudicar o quê? A rapidez, a celeridade do processo administrativo decisório. O que você faz? Você faz uma tomada de decisão coordenada. Então você toma uma medida por meio de uma decisão coordenada, tá? Então você bota todo mundo dentro de uma sala, entrega um revólver para todo mundo e faz todo mundo entrar num duelo, né? Tô brincando, né? Mas assim, você vai ter uma decisão coordenada, todo mundo vai ter que chegar a um consenso ali, tá bom? Para os fins dessa lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial. Então você vai ter uma decisão dada por vários setores ao mesmo tempo, que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza e o objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Então, eu vou ter uma decisão intersetorial ou interinstitucional, ou seja, eu vou ter uma decisão que vai ser dada em conjunto por todo mundo, né? Então, esse é o ponto. Então, faço isso para quê? Uma decisão compartilhada, então vale para todos os órgãos, para todos os setores, é uma situação para simplificar o processo, todo mundo vai participar, todas essas autoridades vão participar, e os agentes decisórios, né, as pessoas que têm competência para tomarem as decisões, todo mundo vai participar disso. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Então, o que significa? O fato de a decisão ter sido tomada em conjunto pelo Ministério do Trabalho, Meio Ambiente e Ministério da Saúde, isso não exclui as responsabilidades de cada um desses ministérios, por exemplo, tá? Ou dessas autoridades responsáveis. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência, da transparência, com utilização sempre que necessário da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Então, vamos simplificar, vamos fazer de um modo que obedeça à legalidade, eficiência, transparência. Então, a gente vai saber tudo o que está sendo decidido. E, além disso, vamos simplificar o procedimento e vamos concentrar tudo para a gente ter uma decisão única que, de fato, atenda aos interesses da sociedade, da coletividade, ou de uma certa pessoa, de um certo administrado. Pois bem, não se aplica decisão coordenada. Então veja só, quando que eu não vou aplicar decisão coordenada, isso aqui é o que sempre tem sido perguntado em concursos desde que isso aqui foi lançado, né? Então não se aplica decisão coordenada para licitação, para processos relacionados ao poder sancionador e em que estejam envolvidos autoridades de poderes distintos. Então, coisas importantes aqui. Então veja só, eu não aplico, isso aqui eu sugeriria que você decorasse mesmo, né? Então quando que eu não aplico a decisão coordenada? Quando eu estiver falando, por exemplo, de poderes diferentes. Então não dá para fazer isso no poder executivo e no poder legislativo, no poder executivo e judiciário. Então não dá. Não dá para tomar essa decisão coordenada se eu estiver falando de um poder sancionador, ou seja, de uma punição a alguém. Então, punição. Então, atividade de punição a alguém, né? Então isso não pode ser tomado, essa decisão coordenada, no caso de poder sancionador, no poder que a administração pública tem de sancionar, de punir alguém, e também para os casos de licitação. Cara, isso aqui é o que mais
tem se perguntado em concursos. Não se aplica a decisão coordenada nos processos de licitação. Mas guarde as 3 hipóteses. Então, licitação, poder sancionador e também se eu estiver falando de autoridades de poderes distintos, poderes diferentes, tá bom? Então esse é um ponto importante. Podem se habilitar a participar da decisão coordenada na qualidade de ouvintes os interessados. Então lembre-se lá dos interessados, as pessoas, podem ser pessoas jurídicas, pessoas físicas que fizeram a representação, que estão atuando em próprio nome, etc, etc. Então as entidades, as associações, etc. Então todo mundo ali pode participar dessa decisão coordenada. Então poderão habilitar-se a participar quem? Os interessados. Tá? Então, mas veja só, na qualidade de ouvintes. Aqui é o pulo do gato. Então são ouvintes. Então eles podem se habilitar a participar da decisão na qualidade de ouvintes. Sabe por quê? Porque às vezes você pode fazer tudo isso numa audiência pública, né? Por exemplo, tá? Então esse é um ponto importante. Uma reunião com todo mundo. Mas esses interessados podem participar como ouvintes. Aqui chama muita atenção, hein? A participação na reunião, que poderá incluir o direito à voz, olha só, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Então, a participação na reunião, que poderá incluir o direito à voz. Então, veja só, esses ouvintes, por mais que eles sejam ouvintes, eles podem ser falantes, né? Mas, às vezes, quem faz a lei é muito maluco, né? Então, veja só, então, esses ouvintes podem participar da reunião e isso pode, inclusive, dar para eles o direito de falar, né? Então, de serem ouvidos, né? Então, e isso vai ser definido por uma decisão irrecorrível. Então, a autoridade que está convocando essa decisão coordenada, ele pode dizer o seguinte: olha, estou convocando e os interessados podem participar e quem quiser pode vir falar, tá? Ou ele diz o seguinte: estou convocando, os interessados podem vir aqui para serem ouvintes, mas não vão falar, tá? Então, esse é o ponto. Então, esse é o ponto aqui interessante, né? Então, poderá incluir o direito à voz, que será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão recorrida. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados. Então, todo mundo vai ser intimado. Cada órgão ou entidade é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo de decisão. Então, cada órgão ou entidade vai fazer o quê? Um documento específico sobre a sua competência. Então, olha só, nesse assunto que a gente está tratando aqui, dentro da minha competência, o que eu posso fazer é isso. É isso que está sendo dito aqui no 49E. O documento previsto no caput abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. Então, vai abordar de fato o assunto que está sendo tratado ali na decisão coordenada, eventual dissenso, então uma discordância na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alterações necessárias para a resolução da questão. Então, se porventura essas partes discordarem, eu preciso fazer isso de modo fundamentado, preciso inclusive indicar uma forma de tentar resolver isso, de tentar solucionar. Não poderá ser arguída matéria estranha ao objeto da convocação, ou seja, eu não posso tratar de um assunto diferente do motivo pelo qual está todo mundo sentado na mesa discutindo. Essa é a ideia. Meus amigos, apenas para a gente finalizar aqui, então, artigo 49G, continuando aqui sobre essas questões relacionadas a esta decisão coordenada, o que a gente vai ver aqui? Olha só, o artigo 49G fala que a conclusão dos trabalhos será consolidada em ata, então precisa ser feita uma ata que conterá as seguintes informações: o relato sobre os itens em pauta, síntese dos fundamentos aduzidos, síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação, registro das orientações, diretrizes, soluções ou propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação, posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar, decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Até a assinatura da ata, então até um limite aqui da assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. Então, até que a ata seja assinada, se houver outros argumentos, eles podem ainda ser acrescentados ali. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4º, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata, em seu inteiro e teor, para conhecimento dos interessados. Então, aqui o que chama atenção, só para a gente finalizar aqui, nesta ata você tem que ter todo o resumo das teses, de tudo que foi produzido ali. Essa ata tem que ser assinada, vai ser
publicada no Diário Oficial da União por um extrato, tá bom? Então esse é um ponto importante. Aí passando já para o artigo 50, a gente vai falar da motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando? Então veja só, você precisa indicar os fatos, o que aconteceu ali e quais são os fundamentos para que a decisão da administração pública seja tomada. Então isso aqui também é um artigo que muito cai em concurso. Então, olha só, quando que há o dever de motivação? Quando vai afetar o interesse de pessoas. Então, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, né? Então, situações em que a própria administração tem o dever de revisar aquilo. Deixem de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Discrepância é discordar, né? Então, aqui a gente fala de uma situação de discordância em relação aos pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Então, pensa o seguinte, uma situação em que existe um parecer, um laudo, uma proposta, um relatório oficial e a decisão administrativa está discordando daquilo. Então precisa haver uma fundamentação para justificar o porquê da discordância. Importem a anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então pontos importantes, né? Então, quando que eu devo motivar? Se você precisasse apenas resumir em poucas palavras, quando afetar direitos de pessoas. Então, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos, então está afetando a vida de pessoas, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Então esse aqui chama muito atenção, né? Então, quando há a dispensa ou inexigibilidade de processo de licitação, há necessidade de motivação. Também decisão de recursos administrativos, reexame de ofício, e isso aqui é um ponto que chama a atenção também, quando não apliquem a jurisprudência ou ainda quando discordem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Então pensa o seguinte, você tem uma jurisprudência que está consolidada num sentido e a administração pública vai não aplicar, vai deixar de aplicar aquela jurisprudência. Precisa se indicar o porquê que está se deixando de aplicar a jurisprudência. E também nas situações aqui, ó, de anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. São hipóteses do que pode acontecer com o ato administrativo. Anulação, quando existe uma situação de ilegalidade, e revogação, quando a gente estiver falando de conveniência e oportunidade, suspensão, quando os efeitos ficam suspensos, quando os efeitos deixam de existir, e convalidação, quando é alguma coisa que está errada, mas que pode ser ainda aproveitado e, de fato, atingir a sua finalidade, tá bom? Então a gente ainda vai falar disso, olha só. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos anteriores de anteriores pareceres, informações ou decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Então veja só, você poderia ter uma situação em que a autoridade simplesmente copia. Olha, no seguinte caso, a minha fundamentação é a seguinte, adoto como razão de decidir as indicações de um parecer tal. Por exemplo, às vezes um parecer de uma comissão, às vezes o parecer da procuradoria e assim por diante. Então pode-se adotar como fundamentação o parecer que já foi dado. Então é como se ele dissesse o seguinte, olha, o que eu estou decidindo é exatamente o que está no parecer. Só que nesse caso o parecer, a informação, a decisão, a proposta devem integrar ali o ato de decisão. Tá? Então esse é um ponto importante. É meio que coisa de preguiçoso, mas é possível, tá? Desde que você esteja justificando. Olha, estou motivando. Então eu tenho que decidir. E antes de eu decidir foi feito um parecer, foi feita uma decisão anterior. O que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, adoto como razão de decidir o parecer anterior que fica fazendo parte integrante deste ato. Tá? Então esse é o ponto. Na solução de vários assuntos de mesma natureza pode ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões desde que não prejudique o direito ou garantia dos interessados. Então, logicamente, quando isso aqui foi feito, não tinha ainda, embora já existisse computador, já existisse Windows, Ctrl+C, Ctrl+V, mas você poderia ter um carimbo, por exemplo, meio que reproduzindo aquilo, né? Então, meios mecânicos, né? Que reproduzam os fundamentos de decisões anteriores. Então, se são casos muito similares, eu posso dar a mesma decisão, não tem problema nenhum. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará do que? Da respectiva ata ou de termo escrito, também um ponto importante aqui. Então, se você tem uma situação de colegiado, então pessoas em conjunto decidindo, ou comissões, ou decisões orais, precisa constar em algum lugar, você precisa materializar aquilo de alguma forma, tá? Então, disso aqui, o que me chama a atenção também? A questão aqui do parágrafo 2º, tá? Isso aqui tem muito interesse para concurso, então pode parecer uma coisa assim, o parágrafo 1º também, né? O parágrafo 1º fala de você adotar uma decisão anterior, um parecer anterior, para você justificar a sua decisão. Então você copia aquilo e diz o seguinte, olha, adoto como razão de decidir tal coisa. Então esse é um ponto. Então você vai fazer ali a economia processual, celeridade, velocidade nas coisas, então você está meio que batendo carimbo no sentido de endossar o que foi feito anteriormente. No parágrafo 2º já é um carimbo físico, né? Então você vai ter um meio mecânico aqui que reproduzam os fundamentos de decisões anteriores, tá? Para mesmos assuntos, então assuntos de mesma natureza, né? Então do mesmo tipo de assunto eu dou a mesma decisão, né? Até uma máxima do direito, onde existe a mesma razão, existe o mesmo direito. Então se todo mundo tem a mesma razão aqui, o direito é o mesmo, então a minha fundamentação é a mesma, eu vou copiar aqui para que haja segurança jurídica, que inclusive é um dos princípios aqui que regem o processo administrativo, segurança jurídica. Então eu tenho que sempre pensar dessa forma para que haja uma coerência em todo o sistema. Aí olha só, da desistência e outros casos de extinção do processo. Olha só. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Direitos disponíveis são aqueles dos quais você pode realmente dispor, abrir mão. Então o interessado ele pode, de forma escrita, desistir de tudo ou de uma parte do que foi pedido e ainda renunciar a direitos disponíveis, tá? Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Então, lógico, se tem várias pessoas ali participando, só o cara que desistiu vai ser atingido com a desistência, tá? Ou a renúncia também. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Isso aqui também tem muito interesse para fins de concurso. Então o cara fez um pedido de desistência, mas a administração pública achou aquilo tão importante, mas tão importante, que ela disse o seguinte, olha, mesmo que você tenha desistido, o assunto que você trouxe aqui é tão importante que eu vou continuar apurando. Então a desistência ou renúncia não prejudica, não impede, tá? Vou até melhorar aqui, ó, não impede o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige, tá? O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então pensa o seguinte, você está tentando fazer uma situação para evitar que desmorone um barranco, e aí no meio do processo o barranco desmoronou. Então veja, o que eu estou apurando ali não tem mais nenhuma necessidade. Por quê? Porque houve um fato superveniente, um fato posterior que impede, né, que eu consiga agora evitar o desmoronamento de um barranco, porque ele já desmoronou. Então, veja, quando o processo atingiu sua finalidade, exaurida a sua finalidade, é quando atingiu sua finalidade, ou ainda quando se tornar impossível, inútil ou prejudicado o processo por fato superveniente. É o caso aqui que eu disse para você, por exemplo, de uma situação que eu estou querendo evitar o desmoronamento de um barranco e no meio do processo desmoronou. Então foi um fato superveniente que impede agora que eu continue com esse processo. Não tem mais o que fazer, agora a gente vai apurar os responsáveis, buscar reparação de danos e assim por diante. Tá bom? Então isso aí que está aqui no artigo 52. E para a gente finalizar, já nos encaminhando aqui para o final, a gente tem anulação, revogação e convalidação de atos. A administração deve ter um dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então aqui a gente tem duas situações. A gente tem a anulação de atos administrativos, isso inclusive a gente tem em aulas, né, específicas da parte de direito administrativo. Então a administração deve ter um dever de anular os atos quando eles sejam ilegais e pode revogá-los quando for uma situação de conveniência ou oportunidade. Isso aqui a gente chama de poder discricionário da administração. Ela pode, se ela quiser, revogar certos atos, desde que respeite direitos adquiridos. É um ponto importante também. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos. Então é um prazo decadencial, não é um prazo prescricional. Então existe um prazo de 5 anos. Se a administração tem um ato que beneficia alguém, para ela voltar atrás e na verdade anular esses atos, não é? Porque considerou esses atos
ilegais existe ali um prazo decadencial de 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, claro, se o cara estiver de má-fé, mesmo que tenha passado muitos anos, mais de 5 anos, então você tem aqui uma situação em que, a princípio, existe o prazo de 5 anos se o cara estiver de boa-fé. Se tiver má-fé, aí você pode anular depois, né? Então, não tem problema. Então, a própria lei diz isso. Então, decai em 5 anos o direito da administração pública de anular atos ilegais, tá bom? No caso, professor, mas que atos ilegais? Às vezes, alguma coisa foi feita por uma autoridade que é incompetente, às vezes alguma coisa foi feita sem que o destinatário soubesse que aquilo é ilegal e acabou acontecendo, né? Então, isso vai ser apurado caso a caso. O que você precisa saber aqui é para a hipótese de responder uma pergunta no concurso, anulação tem um prazo decadencial de 5 anos, salvo comprovada má-fé, tá bom? Então, esse é um ponto importante. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então, pensa o seguinte, um cara que eventualmente se aposentou e a aposentadoria dele precisa ser anulada. Então, o prazo decadencial começa a contar do primeiro pagamento, tá bom? Considera-se no exercício do direito de anular qualquer medida, de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Então, quando a administração, veja, às vezes a administração pública, ela não vai anular de imediato, ela vai fazer uma apuração daquilo. Então, veja só, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Então, pensa o seguinte, embora a administração pública não tenha anulado, então imagine que o ato aconteceu hoje, a administração pública começou a apurar tudo isso dentro dos 5 anos. Mesmo que a resposta final seja daqui a 10 anos, não tem problema, porque a partir do momento que ela está impugnando a validade do ato dentro do prazo decadencial, isso já é o suficiente para que eu possa anular isso, ainda que se passe mais de 5 anos, não tem problema. Porque o que importa é que a administração comece o procedimento dentro dos 5 anos, tá bom? Esse é o ponto importante. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então aqui a gente tem a convalidação. Então pensa o seguinte, é uma situação que faltou uma assinatura. Pô, mas é só assinar, tá tudo certo, tudo o restante tá certo, não teve nenhum problema. Então faltou ali um defeito sanável, olha, faltou juntar uma cópia do negócio, faltou uma assinatura, faltou uma coisa simples. Vamos sanar esse defeito e vamos convalidar, manda para frente isso. Esse é o ponto importante, tá bom? Então você pode, para situações em que não tem lesão ao interesse público e também não tem prejuízo a terceiros, eu posso fazer a convalidação. Então olha só, convalidação, isso aqui cai muito em concurso, então a convalidação, coisas importantes, sem lesão ao interesse público, sem prejuízo a terceiros e defeitos sanáveis. O que são defeitos sanáveis? Defeitos que podem ser consertados rapidamente, facilmente. Então é diferente, por exemplo, de eu fazer um negócio que é completamente ilegal, completamente fora da lei. Não, aqui são pequenas coisinhas ali que podem ser resolvidas, sabe? É só ter boa vontade, sabe? A convalidação serve para isso, para você aproveitar a boa vontade das pessoas, né? Essa é a ideia, tá bom? Aí veja só, artigo 56, recurso administrativo e revisão. Só queria tratar aqui de alguns pontos rapidamente com vocês. Das decisões administrativas cabe recurso em face de decisões de legalidade e de mérito. Então, em face de decisões, em face de razões de legalidade e de mérito. Ou seja, eu posso dizer que uma decisão que foi dada foi ilegal, ou posso dizer que aquilo, embora não seja ilegal, não é a medida mais adequada, né? Então, o recurso é em face de razões de legalidade ou de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Então, veja, aqui a gente tem o que a gente chama de recurso impróprio. Então, eu faço o recurso para a própria autoridade que deu a decisão. E essa autoridade que deu a decisão, ela pode reconsiderar o que ela fez no prazo de 5 dias. E se não reconsiderar, aí vai encaminhar para a autoridade superior. Quero que você guarde isso. Então, o recurso, então, foi dada uma decisão e eu discordei. Eu faço o recurso para a própria autoridade que deu a decisão. Aí você tem, essa autoridade pode reconsiderar a decisão, pode reconsiderar a sua decisão, e se não a reconsiderar, manda
para a autoridade superior. Então veja, se abre a chance aqui de o próprio servidor ou de a própria autoridade que deu uma decisão, se ele perceber que está errado, ele reconsidera. Então, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, então ela tem o prazo de 5 dias para reconsiderar, então vou até colocar aqui, em 5 dias, se ela não fizer essa reconsideração em 5 dias, ela vai encaminhar isso para a autoridade superior, para uma pessoa que está no nível hierárquico acima dele, para aí sim analisar se ele vai mudar a decisão que foi dada pela primeira autoridade ou se ele vai manter aquela decisão, tá? Salvo exigência legal, interposição de recurso administrativo independe de caução. Então, salvo uma exigência legal, e veja, tem a ressalva aqui da lei, mas a princípio você não precisa prestar nenhuma garantia. Caução aqui entenda como garantia, tá? Então você não precisa pagar alguma coisa, você não precisa deixar depositado nenhum dinheiro para você poder exercer um direito que é seu, que é o direito de recorrer, tá bom? Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, então súmula vinculante é uma súmula que é feita pelo Supremo, especificamente dada pelo Supremo, né, que deve ser obedecida por todas as autoridades. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou da inaplicabilidade da súmula, se o caso. Então, só para a gente finalizar aqui, então veja só, a gente tem uma situação em que o recurso do cidadão está afirmando que a autoridade descumpriu uma súmula vinculante. Antes de mandar o caso para a autoridade superior, a autoridade que deu a decisão deve explicar o motivo pelo qual aplicou ou deixou de aplicar a súmula. Vou até melhorar. Motivo deverá explicar o motivo pelo qual deixou de aplicar a súmula e as hipóteses em que ela seria aplicada. Então ele diz o seguinte, ó, não estou aplicando, por quê? Porque só é cabível o que está dito na súmula em tais situações, e a sua situação é diferente, tá? Então esse é o ponto. Então, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão, a autoridade que deu a decisão, se não a reconsiderar, logicamente, ele já pode reconsiderar, né? Então sempre tem essa possibilidade de autoridade reconsiderar. Mas se ela não a reconsiderar, explicar antes do encaminhamento do recurso para a autoridade superior o porquê que a súmula ela não foi aplicada e indicar quando que ela deveria ser aplicada, conforme o caso. Logicamente, você vai ver caso a caso essas hipóteses. Então essa é uma informação bem interessante também. Então é uma situação, não é nova, né? Eu lembro quando isso aqui foi colocado, tá? Em 2006, eu já era concurseiro, né? Mas, veja, e era uma coisa que caía muito em concurso. Então, veja, eu vou recorrer. Primeiro, um recurso normalzinho, um recurso qualquer, por qualquer motivo, de uma questão de legalidade, de mérito e tal, vou recorrer. O que eu vou dizer? Olha, a decisão que foi dada pela autoridade está errada. Manda o recurso para a própria autoridade, porque ela pode reformar, ela pode já voltar atrás. Se ela não voltar atrás, ela manda para a autoridade superior. Beleza. O recurso aqui, em que eu alego a violação, né, de uma contrariedade a uma súmula vinculante, é a mesma coisa. Eu mando para a autoridade que deu a decisão. E aí, essa autoridade já pode reformar a decisão, ela já pode voltar atrás, ela já pode reconsiderar aquela decisão. Reformar não, mas reconsiderar a sua própria decisão. Agora, se ela não reconsiderar a própria decisão, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, você está falando aqui de súmula, mas nesse caso aqui a súmula não se aplica. Eu não estou aplicando a súmula por causa disso, ou a súmula só é aplicada em tal caso. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, você tem aqui um acréscimo, né? Então, antes de encaminhar para a autoridade, então deve ser explicitado antes de encaminhar o recurso para a autoridade superior, os motivos pelos quais ele não aplicou a súmula ou em que casos a súmula seria aplicada. Lógico, se está sendo dito que a súmula
que a decisão está contrariando a súmula, é logicamente que, de fato, você teria uma situação em que tem a súmula, mas a súmula não foi aplicada, então, ou está contrariando, então eu estou indo contra o que está dito na súmula, então o porquê que eu fiz isso. Então a autoridade que deu a decisão acaba atraindo para ela um dever de fato explicitar aqui, antes de mandar o recurso para a autoridade superior, o porquê que a súmula aqui foi contrariada, não foi aplicada e assim por diante, tá bom? Então a gente para por aqui, meus amigos, e logicamente espero que isso aqui possa cair na sua prova. Agradeço muito a você que está aqui e espero que de fato esta reta final aqui da Lei 9784 possa ser muito útil para você na hora da sua prova, tá bom? Grande abraço, tchau!